Tá pedindo para a gente determinar a distância entre os pontos 2 e 3 e 3 e 5. Para a gente determinar a distância entre dois pontos, a gente vai usar a fórmula da raiz quadrada. X menos x eleva ao quadrado e y menos y. Então, vamos pegar os pontos para a gente jogar na fórmula. Então, a gente tem o ponto 2 e 3 e a gente tem o ponto 3 e 5. A gente sabe que a primeira coordenada é de x, a segunda coordenada é de y. Vamos jogar na forma da distância. Não importa qual ponto você pega primeiro. Você pode pegar 2 menos 3 ou pode ser 3 menos 2. Então, vamos fazer 3 menos 2, porque a gente tem que fazer x menos x. Eleva ao... Agora, y menos y. 5 menos 3 ou 3 menos 5 eleva ao... Resolve dentro do parêntese primeiro. Então, a gente tem 3 menos 2, 1. 1 ao quadrado vai ser 1. 5 menos 3, 2. 2 ao quadrado vai ser 4. Então, distância vai ser igual a raiz quadrada de 1 mais 4, 5 unidades. Questão 2. Pediu para a gente determinar as coordenadas do ponto médio localizado entre 7 e 9 e 9 e 11. Para a gente determinar ponto médio, é o ponto que está no meio, então dá para fazer pela lógica. Olha x primeiro. Entre 7 e 9, quem que é o valor do meio? É 8. E entre 9 e 11, quem que é o valor do meio? É 10. Então, as coordenadas do ponto médio vai ser 8 e 10. Questão 3 pediu para a gente verificar se os pontos são colineares. Para os pontos serem colineares, a gente vai ter que calcular o determinante. Se o determinante der igual a zero, é porque os pontos são colineares. Então, vamos jogar isso no determinante. Primeiro ponto, 1 e 2. Segundo ponto, 2 e 3. Terceiro ponto, 3 e 4. Repete a primeira coluna, multiplica. Indo, conserva o sinal, voltando, inverte. 1 vezes 3 é 3. 2 vezes 4 é 8. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 1 é 4, inverte o sinal. 3 vezes 3 é 9, inverte o sinal. 2 vezes 2 é 4, inverte o sinal. 3 mais 8 é 11. 11 mais 6, 17. Menos 4 com menos 9 é menos 13. Menos 13 com menos 4 é menos 17. Menos 17 com menos 17 vai ser igual a 0. Como o determinante deu igual a 0, é porque os pontos são colineares. Então, sim, são colineares. Questão 4 pediu para a gente determinar a equação geral da reta que passa pelos pontos 2 e 3 e 3 e 5. Para você determinar a equação da reta quando você tem dois pontos, você vai fazer isso através do cálculo do determinante. Então, a gente vai jogar aqui no determinante. Primeira coluna vai ser das variáveis x e y. Segunda coluna é do primeiro ponto, 2 e 3. Terceira coluna do segundo ponto, 3 e... Mesma coisa, repete a primeira coluna. Tudo isso tem que ser igual a 0. Vamos multiplicar. X vezes 3, 3x conserva o sinal. 2 vezes 5, 10 conserva o sinal. 3 vezes y, 3y conserva o sinal. Voltando, inverte. X vezes 5 vai dar menos 5x. 3 vezes 3 vai ser menos 9. 2 vezes y vai ser menos 2y. Tudo isso igual a 0. Vamos juntar os termos semelhantes. 3x menos 5x vai ser menos 2x. 3y menos 2y vai ser y positivo. E 10 menos 9 vai ser 1, igual a
zero. Essa maneira já é correta de representar a equação geral da reta. Equação geral da reta, todos os termos têm que ficar antes da igualdade. Só que a maioria das questões do vestibular sempre deixam o valor de x positivo. Então, vamos multiplicar nossa equação por menos 1. Então, vai ficar 2x menos y menos 1 igual a 0. Questão 5 pediu para a gente determinar a equação reduzida da reta que passa pelo ponto 1 e 3 e tem ângulo de inclinação de 45 graus. Vamos lá para a diferença entre esses dois exercícios. Quando você tem dois pontos, você calcula pelo determinante. Quando você tem a coordenada apenas de um ponto, você vai ter que jogar na fórmula. Qual que é a fórmula para encontrar a equação da reta? É o ioiô, mi, xoxu. O que você precisa para encontrar a equação da reta pela fórmula? Você precisa das coordenadas do ponto, 1 e 3, que no caso é o valor de x0 e de y0, e você precisa do coeficiente angular, que é o valor de m. Então, você tem o valor de y0 e de x0, que são as coordenadas do ponto. Agora, você precisa encontrar quem? Coeficiente angular. Como que você vai achar o coeficiente angular? Através de quem? Do ângulo de inclinação. Coeficiente angular a gente calcula pela tangente do ângulo. Então, eu vou calcular pela tangente de 45 graus. Vocês têm a tabelinha dos ângulos notáveis. Então, tangente de 45, você vai lá na tabelinha dos ângulos notáveis, vai ser 1. Tem o valor de m e tem o valor de x0 e de y0, vamos substituir aqui na fórmula. Então, vai ser y menos y0, que vale 3. Vai ser igual a m, que vale 1, que multiplica x menos x0, que vale... Então, eu tenho y menos 3, que vai ser igual. Aqui a gente vai fazer distributiva. 1 vezes x é x, 1 vezes menos 1 é menos. Isolando o y, a gente vai ter x menos 1, o 3 muda de lado, muda operação. Então, y vai ser igual a x, 3 menos 1 vai ser... Essa é a equação reduzida da reta. Qual que é a diferença da equação geral para a equação reduzida? A equação geral, a gente deixa todos os termos antes da igualdade. A equação reduzida, a gente tem que isolar o y de um lado da igualdade e o restante dos termos fica do outro lado.